Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Repórter Bandeirantes. Reportagens, entrevistas, comentários e projeção dos fatos com credibilidade. Apresentação: Milton Cardoso. Justiça determina que Prefeitura de Canoas terá que reabrir 70 leitos no Hospital Universitário. Assaltante é morto durante perseguição policial em Tramandaí. Idosa morre atropelada por trem em Tupã-Ciretã. Governo Sartori diz que quem optar por 13º salário parcelado terá valor corrigido em 25%. PT decide afastar Delcídio do Amaral e abrir processo no Conselho de Ética. Em meio ao impeachment, Dilma terá que se defender de ação no Tribunal Superior Eleitoral. Eliseu Padilha deixa o ministério e segue o caminho de Michel Temer. Planalto age para evitar debandada de outros ministros do PMDB. Em São Paulo, Geraldo Alckmin adia plano de fechar escolas e secretário de Educação se demite. Produção de veículos no Brasil cai mais de 33% em novembro. Presidente eleito da Argentina, Maurício Macri, se reúne com Dilma em Brasília. E FBI investiga ataque na Califórnia como ato de terrorismo. Os principais destaques do que você acompanhou pelo Grupo Bandeirantes nesta sexta-feira e as principais manchetes do sábado, 5 de dezembro de 2015. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se a presidente Dilma vier a ser afastada do governo, como espera a grande maioria da população brasileira, num sentimento atestado por todos os institutos de pesquisa, o Brasil deverá fazer um descomunal esforço para retomar o rumo do progresso, revertendo as condições que o levaram um dos mais nefastos períodos de sua história. Efetivamente, nesses muitos anos de desgoverno do PT, deixamos de ter como modelo as grandes nações do mundo para nos satisfazer com padrões de uma qualidade, digamos assim, bolivariana, né? A realidade é essa. Melhorar a vida de todos só se torna uma opção sustentável quando um país consegue maximizar seu potencial em todas as esferas. Para isso, são necessárias políticas inteligentes e administradores competentes. Nada disso tivemos no circo em que o Partido dos Trabalhadores transformou a República do Brasil. A sociedade brasileira está pronta para se sacrificar mais um pouco, para tirar o Brasil do atoleiro em que foi conduzido pelos petistas. Estes falastrões, por natureza, são muito competentes para criticar, mas são péssimos para administrar. Bons para ampliar gastos, péssimos para reduzir desperdícios. O povo brasileiro está pagando a conta. Pois eu lembro bem, alçado ao poder, o PT logo se distanciou de seus objetivos iniciais, traindo, sim, a confiança de milhões de eleitores que esperavam algo de bom no cenário político brasileiro. Enganaram-se e foram enganados. Como se não bastasse a retração do PIB, o desemprego e a paralisação do país em praticamente todos os setores produtivos, a República vive um período de degradação, corrupção jamais visto em toda a nossa história, como atestam as recentes prisões do líder do governo no Senado Federal e de um amigo íntimo de Lula, ambos detidos por envolvimento com os criminosos que assaltaram a Petrobras. O que, indubitavelmente, aproxima o escândalo do Petrolão ao núcleo do Palácio do Planalto. Quem acreditou no PT na década de 80, 90, deve estar completamente decepcionado. Hoje, o Brasil, sob comando do PT, caminha a passos largos rumo
ao abismo político, moral e econômico como nunca antes na história desse país. Hoje, 13 anos após a chegada do PT ao poder, o país vive uma das mais graves crises de sua história, com aumento do desemprego e da inflação, queda do poder de compra das famílias e uma dramática recessão que resulta da irresponsabilidade, da incompetência, do lulopetismo na condução da economia. E aí eu paro para pensar e olhar para o lado assim. Mas e o canalha do Eduardo Cunha? O canalha do Eduardo Cunha. Dizem que fez a coisa certa porque deu errado o acordo que lhe garantiria o apoio do PT no Conselho de Ética. É, mas melhor assim. Mas é preciso deixar claro, bem claro, que o Brasil decente não lhe deve nada. O que está em curso é uma ofensiva do país que presta, que não terminará antes do despejo do fantasma que zanza pelo Palácio do Planalto. É um confronto entre a nação com cérebro e uma nulidade desmoralizada pela corrupção e pela inépcia. Esse embate, meus amigos, não pode ser reduzido a um duelo entre o filhote do baixismo clero e a mãe do petrolão. O Brasil que há de brotar das cinzas do lulopetismo não tem lugar para nenhum dos dois. O Congresso sempre acaba fazendo o que o povo quer. Repetia, e eu convivo no dia a dia com ele, Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara durante o processo de impeachment de Fernando Collor. Todos esperam que desta vez assim será. Os Cunhas e as Dilmas não passam de figurantes destinados ao confinamento em asteriscos nas páginas escritas por milhões de indignados. Esses sim são os reais protagonistas da história e desta história. Eles sabem que o fim da era da canalice e da mais aflitiva crise econômica imposta ao país desde 1930 começa. A moção do poste que Lula instalou no Puda ou em Bangu, no Rio de Janeiro.